Olá, alma curiosa, buscador da verdade, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, ao canal Sementes de Akasha. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma o mistério e a profundidade da existência te chamam. Hoje, iniciamos uma jornada verdadeiramente extraordinária, uma exploração que pode tocar as fibras mais íntimas do seu ser. Há milênios por entre os véus do tempo e do espaço ecoam sussurros, lendas e ensinamentos ancestrais que falam de um lugar sagrado, uma dimensão de conhecimento puro, frequentemente descrita como uma biblioteca etérea, um arquivo cósmico de proporções inimagináveis. Este lugar, ou melhor, este campo de consciência, guarda zelosamente a saga completa, a história detalhada da jornada de cada alma que já existiu, que existe e que existirá. Pense nisso, cada pensamento que já cruzou uma mente desde o mais fugaz até o mais transformador, cada emoção sentida da alegria mais extasiante à tristeza mais profunda, cada palavra proferida, cada silêncio carregado de significado, cada escolha feita em cada encruzilhada da vida e, fascinantemente, cada potencial ainda latente, cada possibilidade não manifestada, tudo, absolutamente tudo está lá registrado com uma precisão e amorosidade divinas. Este vasto repositório de sabedoria é conhecido como os registros akáshicos. Para muitos, eles são a chave mestra, o portal sagrado para desvendar os véus que encobrem nossas vidas passadas, para compreender as dinâmicas que moldam nosso presente e para vislumbrar com mais clareza os caminhos futuros que se desdobram diante de nós a cada instante, a cada escolha. Mas, mais importante ainda, os registros akáshicos nos oferecem a oportunidade de tocar as verdades mais profundas e libertadoras da nossa própria existência, de quem realmente somos em essência. Neste nosso encontro de hoje, vamos mergulhar de cabeça na história completa e fascinante dos registros akáshicos. Exploraremos suas origens ancestrais que se perdem na noite dos tempos, seus mistérios convidativos que continuam a inspirar e intrigar, e talvez, apenas talvez, você comece a sentir como pode reconhecer a sua sutil, porém poderosa presença em sua vida. Se este tema já ressoa com você, se sente esse chamado interior para desvendar os mistérios da alma, eu te convido a se inscrever aqui no Sementes de Akasha e ativar as notificações, porque essa é apenas a primeira parte de uma exploração profunda. Quer você seja um veterano nos caminhos da espiritualidade, alguém que já trilha essa senda há tempos, ou um iniciante curioso, alguém que apenas agora começa a sentir o chamado para algo maior, o que estamos prestes a compartilhar aqui tem o potencial de transformar radicalmente e para sempre a maneira como você enxerga a si mesmo, os outros e o vasto, misterioso e interconectado universo que nos acolhe e do qual somos parte intrínseca. Frequentemente você ouvirá os registros akáshicos serem chamados de o livro da vida. É uma metáfora bela, poética e muito difundida que ajuda a dar uma primeira ideia. No entanto, é crucial compreender que essa denominação, embora útil, apenas arranha a superfície da imensidão, da profundidade e do mistério que os registros verdadeiramente representam. Para a maioria das tradições espirituais e para aqueles que tiveram a graça de acessá-los, eles não são um livro físico, feito de papel e tinta, guardado em alguma prateleira celestial. Eles são muito mais dinâmicos e vivos do que isso. Imagine-os, se puder, como um campo vibracional onipresente, uma espécie de internet cósmica ou uma nuvem de dados espiritual, uma base de informações infinita e pulsante, que vibra com a totalidade da jornada de cada alma através das vastas eras do tempo. O passado com todas as suas lições, o presente com todos os seus desafios e oportunidades, e o que é ainda mais intrigante, os futuros potenciais, as miríades de caminhos que se abrem e se fecham a cada respiração, a cada intenção, a cada decisão. Pense por um momento na magnitude disso. Cada pensamento, por mais trivial que pareça, cada palavra, seja ela um bálsamo ou uma flecha, cada ação, desde o menor gesto de gentileza até os grandes feitos históricos, e cada intenção que reside no âmago do seu coração, mesmo aquelas que nunca se materializam em ação, todas elas deixam uma impressão energética, uma assinatura vibracional indelével nesta memória cósmica. É como se o universo tivesse seu próprio sistema de gravação infalível. Absolutamente nada se perde. Tudo é amorosamente guardado, preservado e compreendido em sua totalidade. O que você já ouviu falar sobre os registros akáshicos? Qual sua primeira impressão sobre essa ideia de uma memória universal? Compartilhe aqui nos comentários, adoraria saber sua perspectiva e interagir com você. Agora, é vital não imaginar os registros akáshicos como um arquivo frio, empoeirado e estático, um gigantesco armazém de informações espirituais sem vida. Essa visão limitaria imensamente sua verdadeira natureza.
Pelo contrário, eles são descritos por sábios e místicos de todas as épocas como um campo de consciência intensamente viva, uma dimensão vibrante, dinâmica e em constante evolução, que não apenas armazena informações, mas também reflete a intrincada e invisível teia de interconexão que une todos os seres, todas as coisas, todos os eventos no cosmos. Alguns mestres espirituais os percebem como uma manifestação palpável da mente universal, uma expressão da inteligência divina, da consciência una, através da qual todos nós estamos profundamente, intrinsecamente e eternamente vinculados, quer tenhamos consciência disso ou não. Portanto, acessar os registros akáshicos não é como ir a uma biblioteca física e folhear as páginas de um livro antigo e empoeirado. É uma experiência muito mais sutil e profunda. É mais como sintonizar um rádio cósmico, ajustando o seu próprio dial interior para uma frequência mais elevada da realidade. Uma frequência onde o conhecimento, a sabedoria e o amor incondicional fluem como um rio cristalino e abundante, esperando pacientemente para serem acolhidos e recebidos por aqueles que se abrem, com humildade e intenção pura, para essa conexão. Mas como essa sabedoria se manifesta para quem busca? Como é a experiência de tocar, ainda que sutilmente, essa dimensão? Quando são acessados, seja através de estados de meditação profunda e focada oração sincera e sentida, ou mesmo em estados alterados de consciência, como sonhos lúcidos ou insights espontâneos, os registros akáshicos costumam se apresentar de formas simbólicas adaptadas à linguagem interior do buscador. Para alguns, a experiência pode ser visual, com o surgimento da imagem de uma grandiosa e luminosa biblioteca, com corredores que se estendem ao infinito, prateleiras repletas não de livros comuns, mas de volumes de luz, pergaminhos etéreos ou até mesmo complexas informações holográficas que se revelam intuitivamente. Para outros, a informação chega de maneira mais sensorial ou sinestésica, como visões fugazes, uma série de imagens simbólicas, ou até mesmo como downloads intuitivos de informação, um fluxo de compreensão que parece preencher a mente e o coração instantaneamente. E há ainda aqueles que experimentam um saber direto e inequívoco, uma clareza súbita e profunda sobre determinada questão, que simplesmente emerge na consciência, transcendendo completamente a necessidade de palavras ou imagens. É como se a própria linguagem dos registros, a forma como eles comunicam sua sabedoria, se adaptasse inteligentemente à mente, à capacidade de compreensão e às necessidades específicas da alma daquele que busca. Isso reforça ainda mais a ideia de que estamos lidando com um campo vivo, pulsante e responsivo, que respira conosco, e não com um armazém rígido e impessoal de dados. Acredita-se universalmente que, ao mergulhar conscientemente nos registros akáshicos, podemos obter insights de uma profundidade transformadora sobre o propósito maior da nossa alma nesta existência e em muitas outras. Podemos começar a identificar e compreender os padrões kármicos, aquelas dinâmicas repetitivas que se manifestam em nossos relacionamentos, saúde ou finanças e que muitas vezes têm raízes em experiências passadas. Podemos trazer à luz as feridas emocionais e espirituais não resolvidas, aquelas dores antigas que ainda clamam por cura e integração. E de forma muito interessante, podemos até mesmo vislumbrar as possibilidades futuras, não como destinos fixos e imutáveis, mas como tendências energéticas que estão se desenrolando a partir de nossas escolhas, pensamentos e vibrações presentes. Os registros são um espaço sagrado onde podemos compreender não apenas o que aconteceu em nossas vidas ou nas vidas de outros, mas fundamentalmente por que aconteceu, descobrindo o significado mais profundo. A lição da alma que muitas vezes nos escapa no turbilhão da vida cotidiana e em meio às nossas preocupações mundanas. Visitar os registros akáshicos, dizem muitos que trilham esse caminho, é muito menos sobre tentar adivinhar o futuro ou satisfazer uma curiosidade intelectual, e muito mais sobre um profundo processo de cura da alma, de resgate da nossa integridade. É, em essência, um reencontro com a verdade última de quem realmente somos, para além das máscaras do ego, das ilusões do mundo material e das limitações que nós mesmos nos impomos. De onde vem esse termo, akáshico? Ele tem suas raízes na antiga e sagrada língua sânscrita, derivando da palavra akasha, que se pronuncia algo como akasha. Akasha significa éter, espaço, ou, em algumas tradições, céu. Na filosofia ancestral dos Vedas e Upanishads da Índia, o akasha é considerado o primeiro e mais fundamental dos 5 grandes elementos cósmicos, aquele que está além e ao mesmo tempo permeia a terra, a água, o fogo e o ar. É descrito como a substância primordial, onipresente, invisível aos nossos sentidos comuns e aparentemente sem forma, da qual toda a realidade material e energética emerge e para a qual tudo retorna.
O Akasha é, portanto, o tecido espiritual sutil, o substrato fundamental da existência, e é precisamente nele, nessa matriz energética, que se acredita que a impressão vibracional de cada ser, cada evento, cada pensamento fica eternamente guardada. Assim, os registros akáshicos não estão localizados em um lugar físico específico no universo, trancados em algum cofre celestial. Eles existem potencialmente em toda parte e em nenhum lugar ao mesmo tempo, permeando todo o espaço e sendo acessíveis não através de viagens físicas, mas sim através de mudanças internas em nossa própria consciência, através da elevação da nossa frequência vibracional. E essa ideia de uma memória cósmica, de um registro universal, não é de forma alguma exclusiva de uma única cultura ou tradição. Se investigarmos com atenção, encontraremos seus rastros, seus ecos, nas mais antigas e diversas sendas espirituais do nosso planeta. Na filosofia hindu, por exemplo, o Akasha não era apenas um espaço vazio, mas a própria matriz da vida e da consciência, uma substância tão fina e abrangente que podia transportar o som à luz, a energia vital, prana, e o próprio pensamento. Os Upanishads, textos sagrados que datam de milhares de anos, já aludiam a essa sutil e intrincada rede de interconexão que une todos os seres vivos através das vibrações sutis do Akasha. Se nos transportarmos para o Antigo Egito, encontramos o conceito dos registros divinos na figura da Sala de Ma'at, a deusa da verdade e da justiça. Era lá, num plano espiritual, que os atos de uma pessoa eram simbolicamente pesados numa balança contra a pena da verdade após a morte física. Os egípcios acreditavam piamente que tudo o que uma pessoa fazia, dizia ou pensava era conhecido pelos deuses, e o destino eterno da alma dependia da exatidão e do equilíbrio desse registro cósmico. No budismo tibetano, também se fala de um espaço omnisciente, um campo de consciência pura onde todas as impressões kármicas, as causas e efeitos das ações são armazenadas. O famoso Bardo Thodol, conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos, descreve vividamente como, após a morte, a consciência do indivíduo se encontra com os reflexos de suas próprias ações passadas, um espelho da verdadeira história da alma antes que ela possa seguir para um novo ciclo de renascimento. Em todas essas diferentes culturas, a ideia subjacente, o fio condutor, é notavelmente semelhante. Nada do que fazemos, pensamos ou sentimos está verdadeiramente oculto a uma ordem superior da verdade, a um princípio de justiça cósmica. Você conhece outras tradições antigas que mencionam conceitos parecidos com os registros akáshicos? Seria incrível se você compartilhasse nos comentários. E esses ecos não se limitam às tradições orientais ou egípcias. Mesmo nas tradições místicas ocidentais, encontramos paralelos notáveis com a ideia akáshica. No misticismo cristão primitivo e em várias passagens da Bíblia, por exemplo, existe a menção ao livro da vida, onde estariam inscritos os nomes e os feitos daqueles que estão destinados à salvação ou que viveram em retidão. Na rica tradição da Cabala judaica, textos como o Sefer HaShaim, o livro da vida, e o Sefer HaZikaron, o livro da memória, também contém a noção de registros detalhados das ações humanas, das lições espirituais aprendidas e dos débitos kármicos ao longo de muitas vidas. Todos esses escritos sagrados, cada um à sua maneira, aludem a um sofisticado sistema de registro metafísico que transcende em muito qualquer arquivo ou biblioteca humana que possamos conceber. Essa noção persistente e transcultural de um campo de memória universal, de um conhecimento que está gravado na própria estrutura da realidade, tem intrigado não apenas místicos e religiosos, mas também cientistas, filósofos e visionários da era moderna. Pensadores como Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica no século XIX, e Rudolf Steiner, pai da antroposofia no início do século XX, falaram extensamente sobre a crônica do Akasha, descrevendo-a como uma espécie de memória viva da natureza, acessível através do desenvolvimento espiritual. Mais recentemente, o renomado cientista e filósofo húngaro Ervin Laszlo propôs de forma muito articulada que o campo akáshico poderia ser um fenômeno real, energético e informacional, uma espécie de elo perdido que uniria os domínios da consciência, da física quântica e da espiritualidade em uma grande teoria unificada da realidade. Laszlo, em sua Teoria do Campo Akáshico, ou simplesmente Campo A, sugere que este campo informativo fundamental não apenas existe, mas ativamente guia e interconecta o universo, registrando cada evento, cada interação, cada intenção. Uma descrição que ecoa, de forma quase perfeita, os relatos dos antigos místicos sobre os registros akáshicos. Portanto, fica cada vez mais claro que os registros akáshicos não são uma invenção fantasiosa da nova era, nem um mito relegado a culturas distantes. Eles representam um conceito atemporal,
profundamente enraizado e surpreendentemente transcultural, que aponta para uma verdade muito mais profunda e abrangente sobre a natureza da realidade e da consciência. Uma verdade que os buscadores espirituais de todas as épocas, sob diferentes nomes e com diferentes métodos, têm tentado vislumbrar, ainda que fugazmente. Seja como uma poderosa metáfora para a consciência coletiva, seja como um arquivo espiritual literal e acessível, os registros akáshicos nos convidam de forma insistente e amorosa a recordar que nunca estamos verdadeiramente sozinhos, que nossas vidas nunca são realmente esquecidas ou insignificantes, e que nunca estamos desprovidos de acesso à profunda sabedoria e ao amor que tanto buscamos. Acessar os registros ou mesmo apenas contemplar sua existência é um convite para recordar essa interconexão fundamental e para redescobrir a magnífica história divina que sempre esteve e sempre estará se desenrolando dentro e fora de cada um de nós. A ideia do Akasha como um campo, como um substrato fundamental da existência, não é apenas uma bela metáfora mística. Ela toca em algo incrivelmente profundo, que reside na intersecção da espiritualidade mais ancestral da filosofia perene, e até mesmo do pensamento científico mais emergente e vanguardista. Nos antigos ensinamentos sânscritos, o Akasha, como mencionamos, era descrito como o mais sutil dos 5 elementos, a própria essência da qual tudo no universo manifestado surge e na qual tudo eventualmente se dissolve de volta. Diferentemente da terra, da água, do fogo ou do ar, que são perceptíveis e mensuráveis pelos nossos sentidos ordinários, o Akasha era considerado invisível, intangível e incomensurável por meios convencionais. Era a força oculta, o espaço vibracional que existia simultaneamente em toda parte e em lugar nenhum. Para os antigos yogis, rishis e sábios da Índia, o Akasha não estava vazio, no sentido de ausência. Pelo contrário, ele estava repleto de potencial infinito, saturado com a energia da vida, prana, com a memória de todos os eventos e com a própria consciência primordial. Essa profunda compreensão cosmológica lançou as bases para o conceito espiritual posterior dos registros akáshicos. Pois, se o Akasha era de fato o tecido da existência, a própria substância da realidade, então cada vibração, cada pensamento, cada emoção, cada evento, por menor ou maior que fosse, deveria inevitavelmente deixar uma ondulação, uma marca, uma impressão nesse tecido cósmico. Assim como uma pedra atirada em um lago calmo cria ondas que se espalham em todas as direções. Essas ondulações, essas impressões vibracionais, embora imperceptíveis aos nossos sentidos físicos limitados, carregariam consigo a memória detalhada da jornada de cada alma através do vasto universo. E aqui, se avançarmos rapidamente para os tempos modernos, para o século XXI, surgem paralelos verdadeiramente interessantes e provocadores entre essa visão ancestral e certas teorias da física quântica e da cosmologia. Na física quântica, por exemplo, a ideia de que a informação em um nível fundamental nunca é realmente destruída, mas sim conservada e transformada de alguma forma, ressoa poderosamente com o conceito akáshico de um registro eterno. Alguns cientistas teóricos chegam a sugerir que o próprio tecido do espaço-tempo pode, de fato, atuar como um tipo de campo de memória cósmico, codificando as interações e as histórias de todas as partículas e eventos. De forma muito similar, disse que os registros akáshicos codificam as histórias e as experiências de todas as almas. O trabalho de Ervin Laszlo, que já citamos, é particularmente notável ao tentar construir essa ponte. Ele não apenas propõe o campo A como uma hipótese filosófica, mas busca evidências em diversas áreas da ciência, da biologia à física de sistemas, para sustentar a ideia de um universo fundamentalmente interconectado e informado. Para Laszlo, consciência e matéria não são entidades separadas e irredutíveis, mas sim aspectos interativos de um contínuo unificado por essa rede invisível de informação. Ele sugere de maneira audaciosa que quando os místicos, os médiuns e os buscadores espirituais afirmam acessar os registros akáshicos, eles podem estar, na verdade, sintonizando intuitivamente com este mesmo campo universal, recebendo informações que transcendem as limitações usuais do tempo linear e da memória individual encapsulada no cérebro físico. A teoria holográfica, desenvolvida inicialmente pelo físico David Bohm, oferece outra perspectiva fascinante. Bohm propôs que o próprio universo poderia funcionar como um holograma gigante. Em um holograma, cada pequena parte da placa holográfica contém a informação da imagem inteira. Da mesma forma, se o universo é holográfico, então cada ponto no espaço, cada partícula, cada ser, poderia, em princípio, conter a memória ou a informação do todo.
Se isso for verdade, então os registros akáshicos não estariam localizados em algum lugar lá fora, distante e inacessível, mas estariam codificados de alguma forma sutil dentro de cada átomo do nosso corpo, em cada respiração que damos, em cada batida do nosso coração. Acessá-los, então, não seria tanto uma questão de viajar para uma distante biblioteca espiritual, mas sim de aprender a sintonizar com os níveis mais sutis da realidade que já estão presentes dentro e ao redor de nós. Até mesmo os antigos estudos sobre o som e as vibrações, presentes em tantas culturas, apontam para essa realidade interconectada e vibracional. Místicos de diversas tradições ensinaram que o som, a vibração, o logos, o Om, a música das esferas, era a força criativa fundamental do universo. A ciência moderna também reconhece de forma inequívoca que no coração de toda matéria existem vibrações, oscilações de energia em diferentes frequências. Portanto, se a realidade é, em sua essência mais profunda, vibracional, faz todo o sentido que as vibrações do pensamento, do sentimento e da ação possam deixar suas impressões, suas marcas, no akasha, o éter primordial. Sob essa ótica, os registros akáshicos deixam de parecer algo sobrenatural, ou esotérico no sentido de estar fora das leis da natureza. Em vez disso, eles podem ser compreendidos como parte integrante da arquitetura natural e sutil da realidade, simplesmente existindo em um nível vibracional mais fino, mais elevado, do que aquele que nossos sentidos físicos e instrumentos científicos atuais conseguem perceber rotineiramente. É importante ressaltar que eles não são concebidos como histórias estáticas e congeladas no tempo, como fotografias antigas. Pelo contrário, são descritos como energias vivas, que respiram, que evoluem, e com as quais se pode interagir, dialogar, e das quais se pode extrair cura e transformação. Para o buscador espiritual, para você que está aqui no Sementes de Akasha buscando respostas e expansão, compreender os registros akáshicos desta maneira muda tudo. Eles já não são um fenômeno misterioso e distante, reservado apenas a alguns poucos místicos ou profetas iluminados. Em vez disso, tornam-se um poderoso lembrete de que vivemos em um universo intrinsecamente participativo. Um cosmos onde cada escolha que fazemos, cada intenção que nutrimos, cada palavra que proferimos, cada batida do nosso coração ressoa e reverbera através da eternidade, criando ondulações que afetam não apenas a nossa própria jornada, mas também o tecido coletivo da existência. Os registros nos convidam a viver com uma consciência muito maior, com um senso de responsabilidade e propósito mais profundo, sabendo que nossas vidas estão entrelaçadas em uma vasta e intrincada tapeçaria, que é ao mesmo tempo profundamente pessoal e profundamente universal. Assim, tocar os registros akáshicos, mesmo que seja apenas através da contemplação e do estudo, é como tocar o próprio pulso da existência, o coração pulsante do cosmos. É começar a despertar para si profunda e consoladora realidade de que nós também somos parte integrante e essencial da memória, do significado e da sublime música do universo. E essa percepção por si só já é incrivelmente curativa e empoderadora. Se essa primeira exploração sobre o que são os registros akáshicos e suas raízes já despertou algo em você, não se esqueça de deixar o seu like para eu saber que estamos no caminho certo e, claro, compartilhe este vídeo com outros buscadores que possam se beneficiar desta sabedoria. Agora que estabelecemos uma base sobre o que são os registros e suas antigas raízes, é impossível não mencionar uma figura que foi absolutamente crucial para trazer esse conhecimento para a consciência ocidental moderna, servindo como uma ponte entre o misticismo ancestral e a mente contemporânea. Edgar Cayce. Embora, como vimos, os sussurros sobre essa biblioteca cósmica tenham ecoado por milênios, foi o trabalho de Edgar Cayce, um homem de aparência e vida simples, mas dotado de dons psíquicos verdadeiramente extraordinários, que realmente popularizou e disseminou a noção dos registros akáshicos para um público mais vasto no século XX, especialmente no Ocidente. Conhecido por muitos como o Profeta Adormecido, Edgar Cayce nasceu em Hopkinsville, Kentucky, nos Estados Unidos em 1877, em um ambiente familiar profundamente cristão e rural. Sua infância, embora comum em muitos aspectos, foi também marcada por uma notável sensibilidade espiritual e por episódios que já prenunciavam suas futuras capacidades. Relatos de sua biografia contam que ele era um menino devoto, que lia a Bíblia inteira uma vez para cada ano de sua idade e que possuía uma habilidade incomum: conseguia memorizar o conteúdo de livros escolares simplesmente dormindo com eles debaixo do travesseiro. Além disso, desde tenra idade, afirmava ter visões e ser capaz de conversar com espíritos, incluindo o de seu falecido avô, que lhe dava conselhos. No entanto, foi apenas na fase adulta, e de uma maneira bastante inesperada e, para ele, inicialmente perturbadora,
que seu extraordinário dom de clarividência e cura se manifestou em sua plenitude. Por volta dos 21 anos, Casey foi acometido por uma laringite severa que o deixou quase completamente afônico por quase um ano. Após inúmeros tratamentos médicos convencionais se mostrarem ineficazes e já desesperançoso, ele concordou como um último recurso e com considerável ceticismo em se submeter a uma sessão de hipnose conduzida por Al Lane, um hipnotizador amador local que se ofereceu para ajudar. Foi durante esse estado de transe hipnótico que algo verdadeiramente espantoso aconteceu. Casey, que mal conseguia sussurrar em seu estado de vigília, começou a falar com sua voz normal e clara. Mais surpreendente ainda, ele não apenas diagnosticou sua própria condição como uma paralisia parcial dos músculos da garganta e das cordas vocais devido a uma tensão nervosa, mas também prescreveu um tratamento detalhado, que envolvia sugestões hipnóticas específicas para aumentar o fluxo sanguíneo para a área afetada. Quando essas sugestões foram aplicadas, ainda sob hipnose, sua voz retornou plenamente em questão de minutos e a condição foi curada em poucos dias. O mais notável é que, ao despertar do transe, Casey não se lembrava de nada do que havia dito. A partir desse evento transformador, e inicialmente com muita relutância e preocupação sobre a origem e a natureza de seus dons, temendo que pudessem ser de uma fonte maligna. Dada sua forte formação cristã, Edgar Casey começou a realizar o que ficou conhecido como leituras psíquicas. Ele só concordou em continuar se as leituras fossem usadas exclusivamente para ajudar pessoas doentes ou necessitadas, e se ficassem registradas para estudo. O procedimento era geralmente o mesmo. Casey deitava-se em um sofá, entrava em um estado de sono autoinduzido, e então com alguém, geralmente sua esposa Gertrude ou sua secretária Gladys Davis, lendo em voz alta o nome e a localização da pessoa que solicitava a leitura, que poderia estar em qualquer lugar do mundo, ele começava a falar, respondendo a perguntas implícitas ou explícitas sobre a condição da pessoa e prescrevendo tratamentos. Suas leituras abordavam uma gama impressionante de assuntos, diagnósticos médicos com uma precisão que frequentemente espantava os médicos da época, mesmo para doenças complexas e raras. Orientações detalhadas para o desenvolvimento espiritual e a compreensão do propósito da alma. Revelações sobre vidas passadas e como suas dinâmicas, talentos não desenvolvidos ou traumas não resolvidos influenciavam os desafios, relacionamentos e a saúde no presente. E até mesmo algumas profecias sobre eventos mundiais e mudanças geológicas. Tudo isso era transmitido com uma profundidade, uma sabedoria e uma compaixão que tocavam profundamente aqueles que o buscavam e que continuam a inspirar e intrigar pesquisadores e buscadores espirituais até os dias de hoje. Em milhares dessas leituras, Edgar Casey fez referência explícita ao que ele chamava de os registros akáshicos, descrevendo-os de maneira poética e acessível como o livro da vida de Deus, ou a memória universal, onde a história completa e detalhada de cada alma, desde sua primeira emanação da consciência divina, suas jornadas através de diferentes encarnações em diferentes épocas e lugares, estava meticulosamente registrada. Ele explicava que ao entrar em seu estado de transe, sua mente consciente se aquietava e sua alma ou sua mente subconsciente era capaz de se desprender das limitações do corpo físico e viajar ou sintonizar com essa dimensão universal de informação. Vocês já conheciam a história fascinante de Edgar Casey. O que mais os intriga sobre ele ou sobre suas leituras? Contem aqui nos comentários dos Sementes de Akasha. É sempre muito enriquecedor aprender com as perspectivas de cada um. Apesar da natureza extraordinária de seus dons, Casey manteve-se um homem humilde e de hábitos simples durante toda a sua vida. Ele nunca buscou fama ou fortuna através de suas habilidades e frequentemente realizava leituras para pessoas que não podiam pagar. Ele via a si mesmo mais como um canal, um instrumento nas mãos de uma força maior, e enfatizava que as informações que fluíam através dele provinham dessa fonte universal de sabedoria e amor. Ele não descrevia os registros akáshicos como um lugar físico no sentido que entendemos, mas sim como um reino de vibrações sutis, um vasto e dinâmico campo de consciência, onde cada escolha feita, cada experiência vivida, cada emoção sentida e até mesmo os potenciais não realizados de cada alma estavam impressos como uma assinatura energética. Para ele, os registros akáshicos funcionavam como um espelho da alma, refletindo com fidelidade tanto a luz quanto as sombras, os triunfos e os desafios da longa jornada evolutiva através das inúmeras vidas. Uma das contribuições mais significativas e duradouras de Edgar Casey, e que reverbera até hoje no campo da espiritualidade e das terapias holísticas,
foi sem dúvida a de vincular o acesso aos registros akáshicos à possibilidade real de cura prática e integral. Diferentemente de muitos outros sensitivos ou místicos que talvez tratassem o conhecimento espiritual como algo puramente abstrato, teórico ou reservado a poucos iniciados, Kayse demonstrou, através de mais de 14.000 leituras psíquicas documentadas e arquivadas, que a informação obtida dos registros podia influenciar direta e positivamente a saúde física, os relacionamentos interpessoais, a compreensão do propósito de vida de uma pessoa e sua jornada de crescimento espiritual e autoconhecimento. Muitas das pessoas que buscavam sua ajuda, frequentemente como último recurso após a medicina convencional ter falhado em oferecer soluções, recebiam não apenas diagnósticos surpreendentemente precisos, mas também relatos detalhados de suas vidas passadas. Essas informações sobre encarnações anteriores incluíam detalhes sobre traumas não resolvidos, padrões de comportamento repetitivos, talentos negligenciados e débitos kármicos, ou lições da alma, que precisavam ser compreendidos e equilibrados, e que estavam de alguma forma influenciando diretamente suas circunstâncias, seus relacionamentos e seus desafios de saúde na vida presente. A cura, ele ensinava repetidamente, frequentemente, requeria não apenas os remédios físicos que ele também prescrevia com notável sucesso, muitas vezes baseados em dietas específicas, ervas, óleos, massagens ou hidroterapia, mas fundamentalmente a resolução de desequilíbrios espirituais e emocionais que eram carregados muitas vezes de forma inconsciente através das diversas encarnações. Ele enfatizava a importância da atitude mental, da aplicação de ideais espirituais na vida diária e do serviço ao próximo como componentes essenciais do processo de cura. Além disso, a abordagem de Kayse sobre como se poderia, em princípio, acessar os registros akáshicos era profundamente democratizadora e empoderadora. Ele insistia que, embora ele tivesse um dom natural particularmente desenvolvido, a capacidade de se conectar com essa fonte universal de sabedoria não era exclusiva dele. Qualquer pessoa, segundo Kayse, com uma devoção espiritual sincera e persistente, com paciência, com disciplina na prática de técnicas como a meditação e a oração, e com uma intenção pura de servir e crescer, poderia com o tempo desenvolver a sua própria capacidade de se conectar em algum grau com os registros akáshicos. Essa ideia bastante revolucionária para a sua época semeou as sementes nas mentes e corações de inúmeros buscadores espirituais, dando origem nas décadas seguintes ao florescimento de um grande número de leitores de registros akáshicos, professores terapeutas holísticos e workshops dedicados a ensinar e facilitar esse acesso, práticas que continuam a se expandir e a beneficiar pessoas em todo o mundo até os nossos dias. Claro que seu trabalho, especialmente suas afirmações sobre reencarnação e karma, não esteve isento de controvérsias. Em uma sociedade americana predominantemente cristã e com interpretações religiosas muitas vezes mais literais e dogmáticas, as leituras em transe de Kayse e suas referências explícitas à continuidade da alma através de múltiplas vidas eram vistas por muitos como heréticas pagãs ou, no mínimo, altamente suspeitas. No entanto, Edgar Cayce nunca abandonou sua profunda fé cristã. Pelo contrário, ele encontrou maneiras de harmonizar suas experiências psíquicas com seus princípios cristãos, oferecendo uma interpretação mais ampla, mística, esotérica e inclusiva do cristianismo. Uma visão que abraçava a jornada contínua da alma, a justiça amorosa e educativa da lei divina do karma, causa e efeito, e a profunda interconexão de todas as vidas como expressões do mesmo Criador. Ele chegou a sugerir, em algumas de suas leituras, que o próprio Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, tinha acesso perfeito e consciente aos registros akáshicos, e que seus ensinamentos e milagres eram uma manifestação da mais alta realização do potencial humano em sintonia com a memória e a vontade de Deus. Mesmo hoje, mais de 75 anos após sua morte em 1945, a influência de Edgar Cayce na compreensão e popularização dos registros akáshicos no mundo ocidental continua profunda e sua obra reverbera fortemente. A organização sem fins lucrativos que ele fundou em 1931, a Association for Research and Enlightenment, ARE, sediada em Virginia Beach, nos Estados Unidos, continua ativa e vibrante, promovendo seus ensinamentos, abrigando os arquivos com as transcrições das mais de 14.000 leituras e tornando-as acessíveis a pesquisadores, estudantes e ao público em geral. Graças ao trabalho pioneiro, dedicado e muitas vezes incompreendido de Edgar Cayce, os registros akáshicos deixaram de ser um conceito obscuro, restrito a círculos esotéricos fechados ou a antigas tradições orientais e místicas. Eles se tornaram parte de um patrimônio espiritual vivo, pulsante e cada vez mais acessível para todos aqueles que buscam respostas mais profundas, cura integral e um maior sentido e significado para suas vidas, para além do véu da consciência ordinária e das limitações do mundo material. A obra de sua vida abriu um portal,
Um canal, uma ponte luminosa entre a sabedoria ancestral e os anseios dos buscadores modernos, oferecendo um mapa valioso e inspirador para aqueles que estão dispostos a empreender a jornada interior para além do físico e adentrar os arquivos atemporais e sagrados da alma. Na visão de Cayce e na visão que muitos de nós compartilhamos hoje aqui no Sementes de Akasha e em inúmeros outros espaços de estudo e prática espiritual, os registros akáshicos não são simplesmente um lugar para satisfazer uma curiosidade intelectual sobre o passado ou para buscar previsões sobre o futuro. Eles são, acima de tudo, uma ferramenta sagrada dinâmica e imensamente poderosa para o crescimento pessoal, para a cura profunda em todos os níveis do ser, físico, emocional, mental e espiritual, e para a fundamental transformação da consciência individual e coletiva. Eles nos chamam, a cada um de nós, de forma insistente e amorosa, a recordar quem realmente somos em nosso nível mais fundamental e verdadeiro. Seres de luz, seres eternos, sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre entrelaçados de forma inextricável na grandiosa, complexa e inefável tapeçaria da história do universo. Além de Cayce, vocês conhecem outras figuras que foram importantes na divulgação desse conhecimento sobre os registros akáshicos, talvez menos conhecidas, mas igualmente significativas em suas contribuições? Compartilhem seus nomes e o que sabem sobre elas nos comentários. É sempre maravilhoso quando podemos aprender juntos e expandir nosso repertório sobre os pioneiros e os estudiosos desse campo tão vasto e fascinante. Mas então, avançando um pouco mais na nossa exploração aqui no Sementes de Akasha, como exatamente os registros akáshicos funcionam em um nível mais sutil? Como é possível que a mente humana, que para muitos ainda parece estar inextricavelmente ligada ao cérebro físico e às suas limitações, possa de fato acessar algo tão vasto, tão etéreo, algo que parece transcender por completo nossa compreensão ordinária e linear da realidade, do tempo e do espaço? Para sequer começar a tatear a mecânica sutil, a física espiritual por trás dos registros akáshicos, precisamos nos aventurar um pouco mais na natureza misteriosa e multifacetada da própria consciência e em como ela pode, potencialmente, interagir com as dimensões mais sutis, mais refinadas e vibracionais da realidade, dimensões que a ciência materialista tradicional ainda está apenas começando a vislumbrar ou a levar a sério. Como já exploramos brevemente na primeira parte do nosso encontro, e vale a pena reforçar, os registros akáshicos não estão escritos com tinta em papel, nem estão codificados em algum tipo de supercomputador cósmico, utilizando uma linguagem binária ou qualquer outro sistema que possamos decifrar com nossos meios tecnológicos atuais. Em vez disso, a tradição e a experiência de inúmeros sensitivos e místicos nos dizem que eles existem como impressões vibracionais, como registros energéticos incrivelmente detalhados e multifacetados, armazenados dentro desse campo sutil e onipresente do Akasha. Aquele quinto elemento primordial que, como vimos, é dito permear absolutamente tudo no universo, sendo o substrato de toda a manifestação. Cada ação que realizamos em nossas vidas, desde a mais aparentemente insignificante e rotineira, até aquela que pode ter um impacto profundo e duradouro em nós mesmos e nos outros. Cada pensamento que formulamos em nossa mente, seja ele um pensamento de amor, de medo, de julgamento, de compaixão, construtivo ou destrutivo, cada sentimento ou emoção que permitimos fluir através do nosso ser, desde a alegria mais pura e expansiva até a tristeza mais profunda e contraída, passando pela raiva, pelo ressentimento, pela esperança e pela fé. E o que é muito interessante, até mesmo cada intenção não expressa verbalmente, cada desejo secreto que acalentamos em nosso coração, cada potencial que consideramos mas que nunca chega a se manifestar no plano físico. Tudo isso, absolutamente tudo, envia uma vibração específica, uma onda energética única para este vasto campo universal. É como se cada um de nós fosse uma complexa estação de rádio e televisão transmitindo constantemente, 24 horas por dia, a nossa assinatura energética particular para o cosmos. Essas vibrações, no entanto, não são aleatórias, caóticas, nem se perdem no vazio como um grito no deserto. Elas são, de alguma forma misteriosa e perfeita, estruturadas, organizadas e interconectadas de acordo com as leis naturais e universais de causa e efeito, ou o que muitas tradições espirituais do Oriente e do Ocidente chamam de karma. O karma, neste contexto mais amplo e esotérico, não deve ser entendido primariamente como um sistema de punição e recompensa, administrado por alguma divindade externa e julgadora, mas sim como um princípio fundamental e impessoal de equilíbrio, aprendizado e evolução. É a lei que dita que toda energia emitida, toda causa gerada, eventualmente retorna ao seu emissor,
não necessariamente como uma punição, mas como uma oportunidade de aprendizado, trazendo consigo as lições, as experiências e as circunstâncias necessárias para o crescimento, a maturação e a expansão da consciência da alma. De certa maneira, e esta é apenas uma analogia para tentar facilitar a compreensão, os registros akáshicos funcionam como um imenso e sofisticado holograma multidimensional e interativo. A jornada completa de cada alma individual, com todas as suas nuances e complexidades, está impressa nesse holograma em camadas vívidas, dinâmicas e interpenetradas. Essas camadas registram as experiências emocionais, os padrões mentais, os aprendizados espirituais, as relações significativas, os talentos desenvolvidos ou latentes e assim por diante. E essas camadas individuais estão, por sua vez, intrinsecamente conectadas e entrelaçadas com as camadas de todos os outros seres, com todos os eventos e com todas as linhas temporais que essa alma já tocou, influenciou ou foi influenciada ao longo de sua vasta peregrinação cósmica. Não se trata, portanto, de uma história linear e unidimensional, como costumamos imaginar que a história seja em nossos livros didáticos, com um começo, um meio e um fim bem definidos. Pelo contrário, os registros akáshicos existem fora dos limites convencionais do tempo e do espaço como os percebemos em nossa realidade cotidiana. Eles albergam simultaneamente todo o passado experienciado, todo o presente em constante fluxo e transformação, e todos os futuros potenciais, as miríades de probabilidades e possibilidades que se abrem e se fecham a cada instante, de acordo com as nossas escolhas, vibrações e o exercício do nosso livre-arbítrio. Dentro da perspectiva dos registros, o tempo não é uma flecha que se move em uma única direção. Ele se assemelha muito mais a uma espiral ascendente, a uma teia de eventos interconectados onde tudo está de certa forma presente e acessível. Ou talvez a um vasto oceano onde todas as gotas de experiência coexistem e se influenciam mutuamente. Como você pessoalmente concebe o tempo? A ideia de um tempo não linear, onde passado, presente e futuro talvez não sejam tão separados quanto imaginamos, faz sentido para você ou desafia muito suas crenças? Deixe sua reflexão aqui nos comentários do Sementes de Akasha. Portanto, fica claro que acessar os registros akáshicos não se trata tanto de viajar fisicamente para um lugar distante ou específico no universo. Trata-se muito mais sutil e profundamente de aprender a mudar a frequência da própria consciência, de refinar e elevar nosso estado vibracional interno para que ele possa ressoar com este campo vibratório mais elevado, mais sutil e mais abrangente onde a informação akáshica reside e flui. Muitas vezes, esse processo de sintonização é comparado ao ato de sintonizar um aparelho de rádio ou televisão antigo. As ondas eletromagnéticas com as informações já estão no ar, mas precisamos ajustar o receptor à frequência correta para captar com clareza o que desejamos ouvir ou ver. Da mesma forma, práticas espirituais como meditação profunda, oração sentida, técnicas de respiração consciente, como os pranayamas do yoga, e a formulação clara de uma intenção sagrada são ferramentas eficazes para acalmar a mente, elevar a vibração e expandir a consciência. Quando essa sintonização acontece, mesmo que inicialmente de forma sutil ou intermitente, a informação contida nos registros akáshicos pode começar a ser percebida de diferentes maneiras, de acordo com as características intuitivas de cada buscador. Alguns recebem a informação de forma visual, visões de vidas passadas, símbolos arquetípicos ou bibliotecas etéreas. Outros experimentam sensações físicas e emocionais intensas, como arrepios, calor ou uma expansão no coração. Há aqueles que ouvem a informação, como uma voz interior ou palavras que surgem espontaneamente na mente. E outros simplesmente sabem, com uma certeza profunda, sem imagens ou sons. Essa é a claricognição. O método de recepção varia conforme as antenas intuitivas de cada pessoa. Clarividência, ver, clarissenciência, sentir, clareaudiência, ouvir e claricognição, saber. É essencial entender que os registros não são um arquivo frio ou estático. Eles são vivos, dinâmicos e respondem à intenção, à vibração e ao nível de consciência do buscador. A informação recebida é sempre modulada para promover cura, crescimento e evolução. Além disso, os registros não revelarão informações que possam ferir, confundir ou sobrecarregar. Eles operam com amor e sabedoria, respeitando o bem maior da alma envolvida. A informação pode vir de forma simbólica ou metafórica, exigindo discernimento, reflexão e, em alguns casos, o auxílio de um facilitador experiente para ser compreendida e integrada. Muitos descrevem o contato com os registros como uma experiência de amor avassalador,
paz profunda e conexão com tudo. Não se trata de dados frios, mas de uma experiência curativa e transformadora de ser visto por completo e amado incondicionalmente. Alguns também relatam encontros com seres de luz, guias, mestres, guardiões dos registros, que ajudam a interpretar as mensagens e proteger a santidade desse espaço sagrado. É importante frisar que há uma diferença ética crucial entre acessar o próprio registro e tentar acessar os registros de outras pessoas ou da coletividade sem permissão. No canal Sementes de Akasha, esse é um princípio inegociável. Só se deve acessar registros com consentimento claro e consciente. O livre-arbítrio e a privacidade da jornada de cada alma são sagrados. Tentar acessar os registros de outros sem permissão pode ser bloqueado pelos guardiões e ainda gerar consequências kármicas. A ética é um pilar fundamental em qualquer prática espiritual séria e transformadora. O que você pensa sobre isso? Compartilhe nos comentários, pois é um debate essencial para quem trilha o caminho do autoconhecimento. Ler os registros não é entretenimento, nem uma forma de obter poder ou satisfazer a curiosidade. É, na verdade, um diálogo sagrado com as verdades mais profundas da alma. Esse diálogo exige humildade, mente aberta, coração puro e coragem para olhar para si mesmo com compaixão e verdade. O objetivo nunca é punir ou envergonhar, mas oferecer clareza, sabedoria e força para que possamos lembrar de quem realmente somos e viver alinhados com nossa essência divina. E mais, os registros evoluem conosco. Os futuros que eles mostram são potenciais vivos, que mudam de acordo com nossas escolhas e com a expansão da nossa consciência. Eles nos lembram que, embora o passado esteja registrado, o futuro é uma obra aberta, uma sinfonia sendo composta a cada decisão que tomamos. A mecânica dos registros pode ser compreendida como a união das leis da vibração, do livre-arbítrio e da compaixão divina. E eles nos convidam sempre a sermos co-criadores conscientes da nossa jornada, com mais sabedoria, mais coragem e mais amor. Uma das belezas mais profundas, encorajadoras e verdadeiramente democráticas dos registros akáshicos é que, em teoria e em essência, eles são acessíveis a qualquer pessoa que sinceramente deseje se conectar com eles. Não é um privilégio reservado apenas àqueles que nasceram com dons místicos extraordinários e já manifestos desde a infância, nem é preciso ser um profeta aclamado, um guru iluminado ou um vidente renomado para ter a permissão ou a capacidade de abrir as portas dessa imensa fonte de sabedoria e cura. O que realmente se necessita, segundo os ensinamentos de muitos mestres e facilitadores experientes que trabalham com os registros, é, antes de mais nada, uma sinceridade de propósito inabalável. É fundamental uma genuína e profunda disposição espiritual para o autoconhecimento e a transformação, uma humildade essencial para reconhecer que somos aprendizes eternos na escola da vida, e a firme vontade de abordar todo o processo de conexão e interação com os registros com a máxima reverência, respeito e gratidão. No entanto, é crucial entender que o fato de os registros estarem potencialmente ao alcance de todos não significa necessariamente que acessá-los seja uma tarefa trivial, fácil, instantânea ou automática. Lembrem-se sempre, como já mencionamos, que os registros akáshicos existem e vibram em uma frequência energética consideravelmente mais alta, mais sutil e mais refinada do que aquela em que nossa consciência de vigília ordinária geralmente opera em nosso agitado dia a dia. Portanto, é preciso prática intencional e consistente, dedicação amorosa e, muitas vezes, um significativo processo de purificação interior e de elevação vibracional. Isso se faz necessário para que se possa construir uma ponte estável, clara e confiável entre nossa mente cotidiana, frequentemente dominada pelo ego, pelas preocupações, pelos medos e pelo fluxo incessante de pensamentos, e o campo sutil, sereno e sagrado, onde os registros residem e onde sua sabedoria pode ser acessada. Em muitas tradições espirituais e escolas de pensamento contemporâneas que ensinam sobre o trabalho com os registros akáshicos, a fase de preparação é considerada um passo absolutamente chave, um alicerce fundamental para um acesso seguro, claro e significativo. Antes mesmo de tentar qualquer forma de acesso direto ou de participar de uma leitura facilitada por outra pessoa, aconselha-se enfaticamente que o buscador se dedique a um processo consciente e disciplinado de limpeza e alinhamento energético. Isso pode ser realizado através de uma variedade de práticas, e cada pessoa pode encontrar aquelas que mais ressoam com sua natureza e suas crenças. Algumas práticas comuns incluem a meditação regular e focada, que ajuda a acalmar a mente, a silenciar o diálogo interno e a elevar a vibração pessoal. A oração sincera e fervorosa também é uma ferramenta, pois nos conecta com o divino, com nossa essência mais elevada e com as forças de luz e amor do universo.
Exercícios de respiração consciente, como os diversos pranayamas do yoga, servem para equilibrar as energias sutis do corpo, os nadis e chakras, e para expandir a consciência. Podem ser utilizados ainda rituais de purificação simbólica, como banhos com ervas específicas, o uso de cristais, a defumação com incensos ou plantas sagradas e a criação de um espaço sagrado pessoal, um altar ou um local de quietude e introspecção onde se possa realizar essas práticas com foco e devoção. O propósito principal e mais profundo de todas essas práticas preparatórias não é, de forma alguma, o de tentar apaziguar alguma entidade externa, um poder distante ou um Deus julgador. É, muito mais significativamente, o de alinhar progressivamente a mente, o coração, o corpo e a alma do buscador com as vibrações mais elevadas da verdade, da compaixão, da clareza, da paz interior e do amor divino e incondicional. Disse, com muita sabedoria, que quanto mais pura e elevada for a sua intenção ao buscar os registros, ou seja, quanto mais você estiver buscando o conhecimento, não para satisfazer um benefício egoísta, para obter controle sobre os outros, para alimentar a vaidade espiritual ou por mera curiosidade superficial, mas sim para promover a sua própria cura integral, para alcançar uma compreensão mais profunda sobre si mesmo e sobre os mistérios da vida, e para poder servir melhor aos outros e ao bem maior do planeta, mais facilmente, mais claramente e mais amorosamente, as portas do reino akáshico se abrirão para você, revelando os tesouros de sabedoria que lá residem. Um dos métodos mais conhecidos, ensinados e praticados para se acessar os registros akáshicos, especialmente no mundo ocidental contemporâneo, envolve o uso consciente e devocional de uma oração ou invocação específica, formulada para este propósito. Essa oração, quando proferida com uma intenção focada, com o coração aberto e com uma fé genuína, serve como uma espécie de chave vibracional, uma combinação energética ou uma senha espiritual que tem o poder de ajudar a deslocar a consciência do buscador da sua frequência habitual e cotidiana para a frequência mais elevada e sutil na qual os registros podem ser percebidos e acessados. Um exemplo bastante popular e amplamente difundido nos dias de hoje é o chamado processo de oração do caminho, conhecido em inglês como Pathway Prayer Process, .c, que foi desenvolvido e é ensinado pela autora e professora americana Linda Howe, uma das pioneiras modernas no trabalho de popularização e ensino do acesso aos registros akáshicos para o público em geral. Acredita-se que esta oração específica, assim como outras semelhantes que existem em diferentes linhagens, quando pronunciada em voz alta, ou mesmo mentalmente com muita concentração e com uma intenção clara, pura e respeitosa, tem a capacidade de criar um espaço sagrado e protegido ao redor do buscador. Além disso, estabelece uma conexão espiritual consciente entre o indivíduo e os chamados guardiões dos registros akáshicos, aqueles seres de luz, aquelas consciências sutis e elevadas que, segundo a tradição esotérica, são responsáveis por custodiar, proteger e supervisionar o acesso aos registros, garantindo que a informação seja usada de forma sábia e para o bem maior. No método que se baseia no uso de uma oração de acesso, o buscador geralmente inicia o processo pedindo formal e respeitosamente permissão para acessar seus próprios registros pessoais, ou, no caso de estar facilitando uma leitura para outra pessoa, seja um amigo, um familiar ou um cliente, e apenas se tiver o treinamento adequado para isso, pedirá permissão para acessar os registros dessa outra pessoa, sempre e somente com o consentimento explícito, claro, consciente, informado e voluntário dela. Uma vez que essa permissão é sentida ou intuída como concedida, e isso pode se manifestar de diversas formas sutis, como uma sensação de paz interior profunda, um sentimento de calor e expansão no coração, um arrepio de confirmação, ou um claro e inequívoco sim que ressoa na alma ou na intuição, o buscador pode então começar a formular suas perguntas aos registros. E, como já mencionamos anteriormente, mas vale a pena reforçar dada a sua importância, a forma como as perguntas são elaboradas e apresentadas é absolutamente crucial para a qualidade e a profundidade das respostas que se pode receber. Perguntas abertas que convidam à reflexão e à exploração. Perguntas sinceras que vêm do coração e da alma. Perguntas respeitosas que demonstram humildade e abertura para aprender. E perguntas que buscam uma compreensão mais profunda sobre si mesmo, sobre os padrões da alma e sobre o propósito da vida, em vez de respostas de sim ou não. Previsões superficiais sobre o futuro ou soluções mágicas para problemas complexos tendem a gerar as respostas mais significativas, esclarecedoras e verdadeiramente transformadoras. Quais métodos de conexão espiritual, práticas de elevação da consciência ou mesmo orações específicas vocês já utilizam em seu dia a dia,
ou tem curiosidade de aprender e explorar mais a fundo aqui no canal Sementes de Akasha. Compartilhem suas preferências e curiosidades nos comentários abaixo, pois podemos, quem sabe, dedicar vídeos futuros para explorar algumas dessas técnicas e compartilhar experiências práticas com vocês. Outros praticantes, muitas vezes aqueles com uma longa trajetória de desenvolvimento interior, disciplina espiritual e um profundo autoconhecimento, podem preferir ou desenvolver a capacidade de acessar os registros akáshicos através da meditação profunda e silenciosa, frequentemente evitando o uso de orações formais, invocações específicas ou rituais elaborados. Ao conseguirem entrar em estados de consciência significativamente expandida e alterada, seja através de anos de prática consistente de técnicas de meditação que acalmam o sistema nervoso e silenciam o fluxo incessante e muitas vezes caótico de pensamentos, como a meditação Vipassana Zazen ou meditações guiadas focadas na expansão da consciência, através de visualizações criativas e direcionadas que abrem portais internos para outras dimensões da realidade, pelo canto devocional de mantras sagrados que têm o poder de elevar a vibração pessoal e sintonizar a mente com frequências mais elevadas, ou mesmo através da imersão prolongada e receptiva em frequências sonoras específicas e curativas, como as que são produzidas por instrumentos ancestrais como tigelas tibetanas, gongos sinfônicos, didgeridoos, ou mesmo através do poder dos cantos harmônicos e gregorianos, eles conseguem sintonizar-se de forma mais natural, direta e intuitiva com o vasto e amoroso campo akáshico. Nestes estados alterados de consciência, que podem variar em profundidade desde um profundo relaxamento físico e mental até experiências de quase transe ou estados de unidade cósmica, os registros podem emergir espontaneamente na consciência do praticante. Isso pode se manifestar como um fluxo contínuo e vívido de visões claras e altamente significativas, o ressurgimento espontâneo de memórias anímicas profundas que pareciam completamente esquecidas pela mente consciente, downloads intuitivos de grandes blocos de informação complexa que são compreendidos de forma instantânea e holística, ou profundas e transformadoras percepções sobre a natureza da vida, da morte, do universo e do próprio ser, que surgem como gentis e amorosos sussurros vindos de uma fonte de sabedoria que parece estar além do véu da realidade ordinária e cotidiana. Há também aqueles indivíduos que relatam ter vislumbres, insights ou acessos mais espontâneos e menos controlados ou deliberados ao campo akáshico através do misterioso e fascinante mundo dos sonhos, especialmente durante o que se conhece e se estuda cada vez mais como sonhos lúcidos, aqueles sonhos nos quais o sonhador, de forma notável, adquire consciência de que está sonhando enquanto o sonho ainda está acontecendo e, em muitos casos, pode até certo ponto interagir com o ambiente onírico, influenciar o curso dos acontecimentos do sonho ou mesmo buscar respostas para perguntas específicas dentro desse estado. Os sonhos nos quais aparecem figuras simbólicas recorrentes como vastas e antigas bibliotecas cheias de livros de luz, templos etéreos e sagrados, livros que parecem vivos e que emanam sabedoria ao serem tocados, pergaminhos ancestrais que se desenrolam revelando segredos cósmicos, ou encontros profundos e significativos com seres de luz, guias espirituais, mestres ascensionados ou figuras arquetípicas incrivelmente sábias que guiam, instruem e consolam o sonhador. São frequentemente considerados por muitos terapeutas, pesquisadores da consciência e tradições espirituais como fortes sinais de que a alma do sonhador está de alguma forma, ainda que inconscientemente ou de maneira fragmentada e altamente simbólica, acessando a vasta sabedoria, o amor e a orientação contidos nos registros akáshicos. Independentemente do método específico escolhido ou da forma particular como a conexão se estabelece para cada indivíduo, seja ela uma abordagem mais formal, estruturada e ritualística ou uma via mais espontânea, intuitiva e fluida, todos os ensinamentos éticos, responsáveis e verdadeiramente espirituais em torno do acesso aos registros akáshicos sublinham de forma veemente, unânime e inegociável a importância fundamental e primordial do respeito profundo, da reverência sincera, da humildade genuína e de um coração puro e amoroso em todo o processo. Os registros akáshicos, como já tivemos a oportunidade de enfatizar anteriormente, mas que nunca é demais repetir dada a sua relevância, não são de forma alguma uma ferramenta para satisfazer a curiosidade ociosa e superficial da mente, para alimentar fofocas espirituais ou cosmológicas sobre si mesmo, sobre os outros ou sobre o destino do mundo, ou, muito menos ainda, para tentar controlar, manipular ou predizer de forma determinística o caminho de vida de outra pessoa ou os eventos futuros. Abordá-los com motivos primariamente egoístas, com a intenção oculta de obter poder pessoal sobre outros, de provar alguma teoria, de impressionar alguém,
de predizer eventos para obter algum tipo de ganho material ou reconhecimento, ou de violar o sagrado e inviolável livre-arbítrio de qualquer outra alma, não apenas tende a fechar ou a distorcer severamente a conexão com a verdadeira, pura e elevada fonte de sabedoria akáshica, mas também pode, segundo os ensinamentos de muitas tradições espirituais antigas e modernas, criar repercussões kármicas negativas, desnecessárias e muitas vezes complexas para o buscador que se aventura por esses caminhos com intenções impuras ou desalinhadas com o bem maior. Os registros akáshicos, em sua essência mais pura, divina e elevada, operam sempre e invariavelmente dentro das leis espirituais universais do amor incondicional, do serviço desinteressado e altruísta, da compaixão universal por todos os seres e do bem supremo de toda a criação. Outro elemento de extrema importância, frequentemente enfatizado por aqueles que trabalham de forma séria, ética e profunda com essa dimensão da realidade, é o da necessidade de se cultivar e praticar ativamente a proteção psíquica e espiritual. Antes de se abrir conscientemente para os registros akáshicos ou de se engajar em qualquer prática que vise acessá-los de forma deliberada e focada, muitos praticantes experientes, conscientes e responsáveis invocam ativamente e com fé a proteção espiritual. Isso pode ser feito, como já mencionamos, de uma miríade de formas, de acordo com a crença pessoal, a fé e a afinidade de cada um. Pode ser através da prática da visualização criativa, imaginando-se completamente envolto e permeado por uma esfera de luz divina intensamente brilhante e protetora, que pode ser de cor dourada, branca cristalina, violeta da transmutação ou qualquer outra cor que traga uma sensação de segurança e elevação, e que atua como um escudo impenetrável contra quaisquer influências energéticas indesejadas, negativas ou de baixa vibração. Pode ser através da prece fervorosa e da invocação sentida, chamando em auxílio e proteção os seus anjos da guarda pessoais, os seus guias espirituais de confiança, os mestres ascensionados com os quais se tem afinidade, ou qualquer outra manifestação do divino, da fonte ou do sagrado, com a qual se sinta profundamente conectado e em segurança. Ou pode ser, de forma mais simples mas não menos poderosa, simplesmente afirmando com convicção inabalável, com fé profunda e com uma clareza de propósito cristalina, que se busca essa conexão sagrada apenas e exclusivamente para o bem mais elevado de si mesmo e de todos os envolvidos, e que nenhuma energia, entidade, influência ou informação que não seja de pura luz, de puro amor e de pura verdade será permitida ou terá acesso durante o processo. Esta prática consciente e deliberada de invocar e estabelecer um campo de proteção espiritual ajuda a criar o que muitos chamam de um recipiente sagrado, um espaço seguro, consagrado e energeticamente limpo, que garante, na medida do possível, que as energias, as informações e as experiências acessadas durante o contato com os registros sejam as mais puras, claras, elevadas e alinhadas possível com a verdade mais essencial da alma e com o propósito divino maior para aquela conexão específica. É também absolutamente fundamental, ao se trilhar o caminho de exploração dos registros akáshicos, cultivar uma profunda paciência consigo mesmo e com o processo. É preciso uma genuína compreensão de que nem todo mundo recebe a informação dessa fonte sagrada da mesma maneira, nem com a mesma intensidade avassaladora, nem com a mesma clareza cristalina e imediata, especialmente no início da jornada. Para alguns indivíduos, a conexão pode ser muito vívida, direta e impactante desde as primeiras tentativas, com uma verdadeira enxurrada de imagens nítidas, palavras audíveis, sentimentos intensos ou impressões emocionais profundas que não deixam margem para dúvidas. Outros, no entanto, e talvez esta seja a maioria, podem experimentar apenas sensações muito sutis e delicadas no começo de sua exploração, como um leve formigamento em certas partes do corpo, uma sensação de paz e quietude interior que não é habitual, um calor suave que emana do coração, ou um conhecimento interior muito tênue, quase um sussurro da alma. Este conhecimento vai se construindo e se tornando mais claro lentamente, de forma gradual, como um intrincado quebra-cabeça cujas peças vão se encaixando progressivamente ao longo do tempo, através de insights que surgem inesperadamente durante o dia, em momentos de relaxamento, em sonhos significativos ou em períodos de introspecção e silêncio. A paciência consigo mesmo, a persistência amorosa e gentil na prática e a capacidade de soltar expectativas rígidas sobre como a informação deveria chegar ou sobre o que se deveria ver ou sentir, são, portanto, qualidades essenciais e absolutamente indispensáveis nesta jornada de descoberta e conexão. Muitas vezes, e isso é algo que muitos praticantes experientes relatam, o próprio ato de se preparar com intenção e devoção,
de formular as perguntas com o coração aberto e com sinceridade, de silenciar a mente analítica para verdadeiramente escutar a resposta sutil que vem da alma e do Akasha e de esperar com confiança, fé e uma total abertura para o que quer que se manifeste ou não se manifeste. Pode ser tão ou até mais transformador e curativo do que a própria informação específica recebida. Este processo de busca interior, em si mesmo, cultiva e fortalece qualidades espirituais preciosas e muitas vezes negligenciadas em nosso mundo moderno tão acelerado e focado no exterior. Qualidades como a humildade para reconhecer nossos limites e nossa necessidade de orientação, a escuta profunda e atenta que vai além das palavras, a confiança inabalável nos reinos sutis da existência e na sabedoria do universo, e a entrega serena e confiante a uma inteligência e a um amor maiores que nós mesmos são desenvolvidas. Acessar os registros akáshicos, mesmo que de forma esporádica ou inicial, também tende a promover mudanças significativas e invariavelmente positivas no buscador, de dentro para fora. Cada jornada a essa fonte de sabedoria e amor, por mais breve ou sutil que possa parecer no momento, costuma deixar uma impressão duradoura e benéfica na alma. Isso desperta gradualmente níveis mais profundos de compaixão. Compaixão por si mesmo, com todas as suas imperfeições e aprendizados, e compaixão pelos outros, reconhecendo que cada um está trilhando sua própria jornada única e desafiadora. Desperta também uma sabedoria mais intuitiva, mais integrada e menos puramente intelectual. Uma sabedoria que brota do coração e da experiência direta. E, fundamentalmente, acende um senso renovado e mais profundo de responsabilidade pela própria vida, pelas escolhas que se faz a cada momento, e pelo impacto que essas escolhas têm não apenas em nosso próprio destino, mas também no destino coletivo. Quanto mais se visita essa fonte sagrada, quanto mais se cultiva essa conexão com o Akasha, mais sensível, mais consciente e mais presente a pessoa tende a se tornar. Isso não se refere apenas aos próprios registros e às mensagens sutis que deles emanam, mas também em relação à sacralidade imanente e muitas vezes oculta na vida cotidiana. Nos pequenos gestos de gentileza, nos encontros aparentemente casuais, nas sincronicidades reveladoras e na beleza da natureza. Começamos a perceber de forma cada vez mais clara, direta e visceral que cada pensamento que nutrimos em nossa mente, cada palavra que proferimos com nossa boca, cada escolha que fazemos com nosso livre-arbítrio, por mais insignificante que possa parecer no turbilhão do momento, não está de forma alguma isolada ou desconectada do resto. Pelo contrário, está intrinsecamente e poderosamente tecida no grande, complexo e interconectado tapete da existência, criando ondulações energéticas que se espalham por todo o cosmos, afetando não apenas a nossa própria jornada individual, mas também o tecido coletivo da consciência humana e planetária. No final das contas, e este é um ponto central que nós aqui do canal Sementes de Akasha gostamos sempre de frisar e aprofundar o trabalho com os registros akáshicos. Em sua expressão mais elevada e transformadora, não se trata tanto de ler informações de forma passiva ou meramente intelectual, como se consulta um livro de história ou um manual de instruções. Trata-se muito mais profundamente de nutrir, cultivar e desenvolver uma relação sagrada, íntima, dinâmica e contínua com a sua própria alma imortal, com a sua essência divina, com a inteligência universal e amorosa que permeia toda a criação e com a grandiosa, misteriosa e épica história da vida em sua totalidade e em todas as suas manifestações. Os registros akáshicos não são algo que se visita esporadicamente, como um turista que explora um lugar exótico e depois volta para casa inalterado. São, na verdade, uma dimensão profunda e fundamental da própria realidade. Uma fonte perene de sabedoria, cura e amor, com a qual se aprende gradualmente a viver em harmonia, em ressonância e em constante sintonia, permitindo que sua luz e sua orientação nos guiem, nos inspirem e nos transformem no nosso caminhar diário pela vida. A jornada com os registros é, em última instância, uma jornada de autodescoberta, de autotransformação e de realinhamento com o nosso propósito mais elevado. Uma jornada que dura a vida inteira e que se aprofunda a cada passo dado com consciência e amor. E, como em toda jornada significativa, a paciência é uma virtude absolutamente indispensável e uma grande aliada nesse caminho. E por falar em paciência, queremos saber de você. Como você pessoalmente lida com essa virtude em sua própria busca por crescimento espiritual e autoconhecimento? Você sente que a paciência é um desafio constante em sua vida ou algo que flui mais naturalmente para você? Adoraríamos que você compartilhasse sua reflexão e sua experiência sobre este tema tão importante nos comentários abaixo. Sua partilha enriquece a todos nós. Chegamos ao final de mais uma exploração profunda aqui no Sementes de Akasha.
Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor e inspirador para você. Se você gostou e sentiu que agregou valor à sua jornada, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que também podem se beneficiar deste conhecimento e, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E prepare-se com o coração aberto, pois na próxima e última parte deste nosso mergulho profundo no universo dos registros akáshicos, vamos explorar de forma ainda mais detalhada as inúmeras aplicações práticas desse conhecimento em nossa vida. Vamos entender como os registros podem nos ajudar a compreender e a curar as dinâmicas de vidas passadas e do karma. Quais são os cuidados essenciais e as possíveis armadilhas a serem evitadas ao se trabalhar com essa energia tão poderosa? E qual é a visão inspiradora de futuro que o acesso crescente a esse conhecimento nos oferece como indivíduos e como humanidade? Muito obrigado pela sua companhia e pela sua energia. Nos vemos no próximo vídeo. Muita luz em seu caminho.